Olá, pessoal. Hoje o nosso podcast está, como é que eu posso dizer? Sensacional! Com muito carinho, com muito orgulho, temos junto conosco a nossa sócia, a co-founder da Easy 360, a co-founder da Renjunca 360, Andresa Vergots. É assim que se fala Vergots, Andresa? Fergits. Fergets. Para quem os alemães mesmo, é Fergits, É na Fergets? língua alemã, sim. Ah, entendi. Sim, Andressa é a nossa sócia, eu digo nossa porque faz parte do trio. sim. O Juliano Oliveira, eu, o Christian e a Andressa. Estamos construindo um sonho juntos, um sonho grande, que pretende ajudar as pequenas e médias empresas a atingir resultados que elas não conseguem ajudar olhando de fora, de dentro para fora, mas sim trazendo uma visão de fora para dentro. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a história de uma guerreira. A gente olha para ela, parece que a história dela é de muito mais tempo, mas a gente sempre brinca lá que o nosso sonho é aposentar a Andressa com 30 anos. Vamos lá. E a gente vai dividir um pouquinho de toda essa história da Andressa com vocês, justamente para vocês verem como é possível desenvolver tecnologia, ser mulher e mesmo assim conseguir ter um espaço dentro do mercado tão competitivo que é o de inovação, e principalmente de gestão, né? Porque às vezes, quando a gente fala de mulheres em cargos de gestão, já linka logo o administrativo, o RH, Sim. e a Andressa é nosso braço tecnológico, a pessoa que está fazendo tudo isso virar realidade através da ISO 360. Andressa. Ai, obrigada. Que legal. Andressa, começa se apresentando, contando um pouquinho da tua história. Onde você nasceu mesmo, Andressa? Eu ia falar, não dá pra falar de mim sem falar de onde eu venho. Então, Andressa Vergots, né, apesar do Fergits. É legal fazer um parênteses, uma vez uma tia minha, muito, muito antiga, eu lembrei disso agora. Ela tava naquelas listas telefônicas buscando o telefone lá de casa, ela queria falar com meu pai. Que é uma lista telefônica, Andressa? Caramba, era um caderninho com os telefones da cidade. Então, mas sabe por que eu usava a lista telefônica? Não tinha Waze? E eu botava no porta-luva do carro para poder achar os endereços. Na lista telefônica era o melhor mapa da cidade. Cara, então. Aí ela ligou e tava lá no F, procurando Fergits e não encontrava. Porque se escreve Vergots, mas ela é alemã, só falava alemão e ela tava no Fergits e não encontrava o telefone lá de casa. Por que é legal falar isso, né? Eu venho de uma cidade colonizada por alemães. É uma cidade bem pequenininha lá do interior do Rio Grande do Sul, se chama Seubach. Ponto. Pessoal, você sabe onde fica Seubach? Todo mundo faz essa pergunta. O que é? Fica na Alemanha. Seubach fica no Brasil. Sim. Pessoal da produção, depois aí na hora da edição do vídeo, aí, por favor, coloque um mapa do Brasil, mapa Rio Grande do Sul e coloque um pontinho em Seubach. Tem Seubach, gente. Existe. É uma cidade de 5 mil habitantes. E aí... Meu condomínio tem 5 mil habitantes. Eu sei! E olha que falam que conta com o interior, né? Então conta com as propriedades rurais, os 5 mil habitantes. É bem pequenininho mesmo. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem, conversa com todo mundo na rua. Então eu venho de lá. E o que Seubach tem com tecnologia? Como é que você foi se interessar em tecnologia em Seubach? Boa pergunta. Na época, eu estava no ensino médio, estava entrando, né? Eu ia iniciar o ensino médio. E aí, teve um Instituto Federal que foi... Eles trouxeram lá para perto da região. Por quê? São várias cidades pequenas, uma do lado da outra, mas você não tem universidades muito próximas. A universidade mais próxima fica em Passo Fundo. Então, é 1 hora. Ou Cruz Alta, 1 hora para cada lado. Então, você tem todo esse trânsito e são universidades particulares. Se você quer uma federal, é Santa Maria ou para os campos, né? Que tem alguns mais próximos. E aí, com essa visão, eles trouxeram o Instituto Federal. Tinha uma escola técnica e eles colocaram no lugar dessa escola técnica o Instituto Federal e lá eles trouxeram um curso de tecnologia. Foi por isso. Então, o que eu fazia? Pela parte da manhã, na minha cidade, eu fazia o ensino médio.
pegava o ônibus na hora do almoço, ia para a cidade vizinha fazer o técnico em informática. Então, ali começou o meu contato com a informática. Eu não sabia o que era. Eu achava que iam ser jogos, que a gente ia falar... Não, você não tem noção. E você chega lá, começa a ver código, estruturar banco de dados e cabeamento de redes. Então, é um mundo diferente. E eu comecei a gostar. Então, foram 3 anos fazendo o ensino médio de manhã e à tarde eu fazia o técnico. Ali que eu comecei a entrar no mundo da tecnologia. Claro que ainda era uma turma que tinha muitas mulheres, porque era uma região com poucas opções de cursos. Então, você acabava... Porque eram 3 opções. Informática, mecânica ou agropecuária. Eu fui para informática, né? Eu falei, pois é, vamos na informática. Então, tinha muitas mulheres, mas elas iam desistindo. E ali eu comecei aos poucos. Resistindo ao processo seletivo natural. Isso, porque são poucas. E o pessoal desiste, né? Começa o curso, não é daquele jeito que imaginava, esperava que era um jogo, esperava que era alguma coisa de aplicativo. E não, você vai aprender programação, você vai aprender matemática, você vai aprender estrutura de rede, internet, mais amplo. E aí, não gostam muito ou não casa com o perfil e desistem. Então, a desistência desse curso é muito grande. E aí, conclui o curso técnico e Selbuga fica muito pequena para você. Ficou pequena. Tem um carinho gigante, né? Até hoje. Sim. Até hoje. Mas precisava de algo a mais. Sim. E aonde buscar? Sim. Começaram os vestibulares daí, né? Final do ensino médio. Aí começou a abrir a mente. Eu falei, eu posso fazer então computação, continuar na linha que eu tinha gostado bastante da área de redes. Falei, eu posso continuar aqui. Ou eu posso abrir, né? Vou tentar uma administração, quem sabe? Porque minha mãe tinha um comércio, então poderia ir nessa linha. E até veterinária eu prestei, porque eu adoro... Quando você nasce no interior, né? O interior não sai de você. Então, eu sempre adorei muito cavalos, animais. E aí, prestei vestibular e passei na UFSM. Mas eu passei na UFSM no campus de Frederico Westphalen. Nunca tinha ouvido falar. Falei, olha, pai, mãe, é pra lá que eu vou. Fomos conhecer, encontrei uma menina, que inclusive era da cidade vizinha, que morava lá. Fui dividir apartamento numa kitnet. A gente Nunca tinha saído de casa? Nunca. Tinha 17 anos. E aí fui. O pai e a mãe me levaram. Era um quarto. A máquina de lavar roupa era no banheiro. E aí uma sala, que não tinha sala, era um puff e cozinha. E ali nós morávamos. Uma portinha do guarda-roupa era de uma e da outra, a outra portinha era da outra, numa beliche. E ali começou. Fui para Frederico Westphalen, comecei o curso de sistemas para a internet. É um tecnólogo, né? Então, é um curso mais focado, porque ele busca te formar mais rápido. Muito mais prático, Mais prático, é mão na massa, hands-on. Então, você coloca a mão na massa, tira uma boa parte de teoria que tu vai enxergar em ciência da computação, né? E você vai... Em 3 anos está pronta para o mercado, se você quer trabalhar como desenvolvedora. Esse acho que é um ponto legal a gente até compartilhar essa tua experiência, porque daqui a pouco a gente vai chegar mais adiante na tua trajetória e vai ver que você foi muito mais adiante, até chegar em doutorado. Sim. E muitas vezes o pessoal olha para o curso de tecnólogo com um certo, entre aspas, preconceito, né? Puxa, eu não vou fazer, não é faculdade, mas é... É uma graduação. Você vai ter um diploma de graduado como se você fosse fazer um bacharel. Sim, é uma graduação. Mas existe esse receio. Sim. Ah, mas será que eu vou estar formada? Será que eu vou poder fazer um mestrado depois, fazer um tecnólogo? E pode. Então, você faz... E assim, eu tive uma perspectiva muito boa do curso. Diversos que se formaram comigo entraram no mercado logo após. Então, era o objetivo ir para, né, mercado de trabalho, programação, você consegue sair pronto e já consegue ir. Menos tempo, mais rápido, mão na massa, é legal. E no último ano, assim, quando eu estava na minha cidade, eu sempre enxergava algumas vizinhas que saíam e elas iam estudar. Era isso. E elas iam pra fora. Eu dizia, eu quero fazer isso que elas estão fazendo. Eu não sei o que é, porque eu era pequena, né? Mas eu quero fazer.
E foi. E aí, quando eu estava na graduação, eu comecei a me envolver com muita coisa. Porque eu estava lá para estudar. Você não tem disciplina a manhã inteira e tarde inteira. Então, ou você poderia trabalhar, ou você pode se envolver na universidade. Então, eu comecei a me envolver na universidade. Começou a fazer parte daquele ambiente da faculdade, etc. Isso, fui me envolver em projeto de extensão, em projeto de pesquisa. Tudo que tinha, eu estava me envolvendo. Tanto que tinha uma época que eu falei para o meu professor, professor, não tem nada que tu possa me inscrever para eu participar, para eu ajudar. Fiz monitoria de disciplinas, trabalhei lá na salinha que cuidava de toda a infraestrutura, para colocar mais a mão na massa, né, para você conhecer. E nesse meio tempo, o meu professor, que foi meu orientador de TCC, o professor Bruno, ele começou a me instigar. Andressa, um mestrado, né? Por que você não continua? Porque em um dos projetos de extensão, eu participava de um de pesquisa e um de extensão. E ele colocou a minha colega no de pesquisa, mais mão na massa, e eu fui para o de extensão. Eu dava aula para professores em como utilizar dispositivos móveis durante a sua aula. Ah, legal. Nada a ver, né? Mas caí lá. Falei, vamos fazer. Então, a gente pegou várias escolas ali da região, criamos um curso e nós fomos dar essas aulas. A gente mostrava, né, como conectar, como dar uma aula mais com tecnologia, enfim. Mais dinâmica. Mais dinâmica, nessa pegada. E aí, nesse meio tempo, ele falou, Andressa, acho que o mestrado daria certo para você, acho que você encaixaria. E, dito e feito. Me inscrevi em alguns mestrados, URGS, UFPR, fui nessa linha, né? E aí, na UFPR, quando eu me inscrevi, teve um colega meu. Falou, Andressa, vem pra cá, tem um laboratório muito bacana. Ele que me levou, né, me instigou a ir pra vir, né? Não ir, eu estou aqui pra vir pra cá. Ele foi meu co-orientador no técnico. Então, eu reencontrei ele depois. Os caminhos se cruzaram novamente. Caminhos se cruzam. Falar em caminhos, nessa época você já conhecia o Nelson, não? Ah, grande Nelson! Abraço, Nelson! O Nelson é o nosso desenvolvedor líder lá da equipe da Renjun, que depois a gente vai falar um pouquinho lá da Easy, quantos já tem, mas o Nelson, aqui, ó. Abraço. Ó, aqui, ó. Tamo junto. Tamo junto. Não. Eu não conheci o Nelson, eu fui conhecer o Nelson depois, no mestrado. E ele se formou exatamente no mesmo lugar que eu. Só não no mesmo curso. Entendi. Ele fazia sistemas de informação e eu fazia sistemas para a internet. E era em prédios diferentes. Porque lá também era interior, eles estavam organizando, então eu ficava num prédio de cima, ele ficava embaixo. Então a gente não se cruzava. Quando eu fui no mestrado, eu conheci o Nelson. Que ele chegou lá e falou, eu estudei em Frederico. Eu falei, nossa, eu também. E aí começamos, né, a trocar e ali que fizemos amizade. Então, você saiu de Frederico, foi convidada para fazer o mestrado aqui no Paraná. Mas eu prestei a prova, né? Aí, pai, mãe, ó, é o seguinte, ó. Eu já fui até Frederico, agora eu vou até Curitiba. É isso aí. É isso? É isso. Minha mãe com o coração na mão, única filha, né? Única filha, menina, meus 2 irmãos, mas a única menina. E ela dizia, você é maluca. E o meu pai sempre me incentivou. Legal. Ele falou que filhos são pro mundo. Vai, desbrava. Não se assuste. No que tu precisar, nós estamos aqui. Né? Qualquer apoio, ligar, a gente tá aqui. Mas vai, não tenha medo. Então, ele sempre incentivou muito. Puxa, bacana. Muito. O pai e a mãe, né? A mãe segurava, mas ela incentivava ao mesmo tempo. A mãe é mais protetora, né? Isso. O pai normalmente tem essa característica de... Ele faz voar. E isso me incentivou nunca me deu medo, né? Sair de casa, sozinha. Nossa. Porque assim, Frederico... em torno, olha, posso estar mentindo, mas eu acho que são 50 mil habitantes, por aí. E aí, é interior. E para uma capital, caramba. Prestei a prova, passei. Foi o único que eu passei na época. E eu ainda pensei em tentar outro, mas eu disse, não, vou para lá. Porque eu queria ficar no Rio Grande do Sul. Mas daí eu disse, quer saber? Se não der nada certo, eu volto, tá tudo certo, né? Vamos lá ver. E fui. Aí, eu aluguei um lugar pra morar, que eu não conhecia Curitiba, né? Nunca tinha vindo pra cá. Aí, eu comecei a procurar essa pessoa que me indicou, né? Que me incentivou a vir pra cá. Ela disse, olha, existem pensões. E é bom você morar próximo da universidade. Porque assim, você consegue né? Você vai e volta tranquilamente, sua locomoção.
Ok, fui pegando as dicas. Ele morava numa pensão só de homens. E o marido da dona da pensão tinha um irmão. Esse seu colega que já estava aqui. Isso, Tá. isso. Ele tinha que foi o meu orientador do técnico. Isso. Ele morava aqui. O dono da pensão tinha um irmão que tinha uma pensão só de meninas. Falei, é lá que eu vou. Achei. E reservei sem nem nunca vir. Não vi o quarto, não vi a casa, me As mandaram colegas. nada. Mandaram fotos, eu tinha que vir. Meu pai e minha mãe me trouxeram e eu fiquei aqui numa pensão. Moravam 8 meninas. Então, eu e mais 7 meninas. Na casa de trás e na casa da frente moravam 2 senhores, que eram gaúchos. Olha só. E eles eram, inclusive, o seu Romeu, né? Abraço, seu Romeu. Ele era natural do ladinho de onde eu me criei. Alto Alegre. Ele conhecia Selbach? Ele não conhecia, mas ele nasceu lá. Ele saiu de lá há mais de 40 anos. Então, ele não lembra como tá tudo por lá. E aí, caí na casa deles. Eu falei, nossa, é um sinal. É um sinal. Vou ficar. E fiquei ali, morando com eles. Fiz meu mestrado e meu doutorado. Então tem um doutorado, então. Como é que Todo foi esse doutorado? Foi difícil. Foi difícil. Eu comecei o mestrado, então, em 2015. Mudei de área. Então, no curso de Sistemas para a Internet, você foca muito em desenvolvimento web. Eu fui para um laboratório de segurança de redes e toda a parte de desenvolvimento em redes, internet, redes avançadas e assim por diante. Então, mudou. Eu tinha que aprofundar mais nessa linha. Então, comecei a pesquisa no mestrado, gostei e teve a opção de fazer o doutorado. Mas a dúvida, né? São 4 anos. Sim. Doutorado são 4 anos. É aquela que você, queria trabalhar, quero colocar a mão na massa, quero, né, e experimentar outras coisas. Mas, por outro lado, você pensa, são só também 4 anos. É bastante, mas é pouco. Sim, passa né? rápido. Passa rápido. Será que eu vou fazer depois? Sim. A minha mente começou assim. A minha orientadora, ela sempre também me incentivou. Ela me testava para ir vendo se descobria mais, se você conseguia fazer mais. Não era fácil. Ela ia testando. É muita pesquisa, mas é muita produção também, né? Muita produção. E tem pressão também. Tem muita pressão de entregas, de coisas que você precisa fazer. Publicações que você precisa atingir. Se você reprova em uma disciplina, você cai fora, você perde bolsa. Se você reprova 2 vezes, você te removem do programa. É um trabalho. É diferente, mas não deixa de ser. É um trabalho. E ali eles não permitem, no laboratório que eu estava, não permite você trabalhar e fazer pesquisa acadêmica. Não. É uma dedicação. Porque é uma dedicação exclusiva. Então, você tem bolsa, né? E está ali com isso. E entre mestrado e doutorado, eu fiquei ali em cima do muro. O que eu faço? Voltei para Selba. Minha mãe ia fazer uma cirurgia. Eu falei, professora, me dá uns 2 meses. Voltei. Eu tive que tocar o negócio da minha mãe enquanto ela fez a cirurgia. Então, eu fiz tudo para ela, né? E aí, depois desse tempo, eu olhei e falei... Não, eu preciso voltar, eu preciso terminar. Sim. Algo dizia, sabe? Eu não sei explicar, mas uma coisa me dizia que não, eu não estava certo eu em Selba. Eu tinha que voltar para cá. E voltei. Voltei em 2017, final de 2017. E aí comecei o doutorado. Muito mais, como que eu posso dizer, você já sabia o que era uma pesquisa acadêmica, você já entende aquele mundo. Permaneci no mesmo laboratório, não quis mudar, porque eu tinha intenções de tentar um doutorado sanduíche, eu tinha intenções de tentar mais coisas, projetos. E eu gostava da minha orientadora, sempre gostei muito dela, então eu decidi ficar ali. E comecei o doutorado, terminei em 4 anos, terminei no ano passado, retrasado. Retrasado. E terminei o doutorado continuando em área de redes, mas daí comecei em tecnologias mais emergentes. IoT, hospitais inteligentes, casas inteligentes, muita análise de dados, na análise de dados de rede. Também analisei dados médicos. Para quê? Para você fazer previsões, encontrar padrões, comportamentos, né, similares. Então, foi bem nessa área meu doutorado. Nessa época já, né, doutorado, etc., você já tinha um desafio, que é o desafio de fazer gestão
porque junto com Sim. você, na produção da pesquisa científica, você faz gestão. Sim. E aí você, mulher, num curso de tecnologia, fazendo gestão e tendo que tirar resultado da gurizada. Como é que foi isso? Não é fácil? No laboratório, era em torno de umas 15 pessoas. Uhum. Tinha eu e mais uma moça no início. Então, éramos nós duas ali, um monte de homem, né? Então, eu já estou acostumada. No meu curso de graduação, era eu e mais duas, né? Então, são poucas mulheres. E a parte que você menciona de gestão, Cris, é muito verdadeira. Só que você precisa coordenar, planejar a sua pesquisa, coordenar resultados porque você faz projetos em grupos, né? Então, você começa a trabalhar em grupo, você precisa gerenciar tudo isso. Mas ninguém te mostra como. Sim. Não tem alguém, porque você imagina que está num doutorado, vão te ensinar. Não, pelo contrário. Quando você chega no doutorado, você está ali sozinho. É você quem tem que descobrir como você vai fazer as coisas, qual pesquisa você vai fazer, quanto tempo, você vai conseguir entregar naquele tempo. E os artigos? É você. E tudo tem regras, né? Então, você precisa entregar tantos artigos de tal qualificação para ser aprovado, senão você não é aprovado no doutorado. Então, você tem que fazer toda essa gestão. E aí você começa a descobrir ferramentas. Então, Google, né? Como? Foi exatamente isso. Peguei dicas com a minha orientadora, fui para o Google, fui para a biblioteca, que eu adoro livros, então eu vivia na biblioteca. Falei, então eu tenho que descobrir uma maneira de gerenciar tudo isso. Comecei a utilizar quadro Kanban, comecei a utilizar aquele Pomodoro, a técnica do Pomodoro. Como é que é a técnica do Pomodoro? A técnica é um tomatinho o ícone, né? Então, a técnica do Pomodoro, ele te dá tantos minutos de trabalho e aí você tem tanto de descanso. Entendi. Para você conseguir concentrar e entregar o que você precisa, né? Porque senão você dispersa. É muita coisa. Pessoal, agora que eu entendi a técnica que a Andressa faz com a gente, ela usa a técnica Pomodoro. Eu não sabia, ela deu o nome agora. Porque às vezes a gente mais da velha guarda, eu digo eu, Juliano, a gente fica batendo em cima, batendo, e chega uma hora que você vamos dar um tempo, porque daqui a pouco as coisas se resolvem. Isso se chama técnica Pomodoro. Obrigado por ter me explicado. Viu só? E funciona. Funciona. E é legal resgatar o Nelson aqui. Nesses trabalhos em pesquisas em conjunto, que nós começamos a trabalhar mais juntos. Sim. Então, ali a gente começou a fazer uma pesquisa juntos, que resolvia uma parte do meu problema de doutorado e do problema de mestrado dele. E aí ele vem a gestão, porque daí veio o Nelson, veio o Alemão, veio o Wellington, veio mais pessoas. Então, você vai criando um grupo, cada um vai fazendo uma parte, mas ajuda um pouco aqui, né? Vai solucionando diversos problemas. Cada um com seu conhecimento, sua especialidade, né? Isso. Mas para quantos países você já foi, Andressa, para fazer seminário, apresentação? Seu doutorado foi só para a gente fazer uma amarração disso? Lá. Seu doutorado, qual que foi a linha de pesquisa? A linha de pesquisa, ele foi na área de estruturação de dados, ou seja, limpeza, organização de dados, para você conseguir prever ataques, né? E melhorar a segurança de uma casa inteligente. Entendi. Basicamente isso. Analisando o tráfego de rede. Então, só para simplificar, uma casa inteligente vai ter diversos dispositivos conectados. Então, eu vou ter lâmpadas, interruptores, diversas ferramentas, diversos dispositivos. Mas alguém pode se conectar no teu Wi-Fi, pegar aquele tráfego e começar a entender teu comportamento dentro de casa. Então, a gente bloqueava isso. Uma parte. E foi isso, a pesquisa do doutorado foi nessa linha. Mas quando você me pergunta de viagens, foi muito bacana. Foi muito bacana. No mestrado, eu não consegui nenhuma, porque no mestrado você está plantando, são 2 anos. Sim. O pessoal acha que o doutorado é difícil, mas eu acredito que o mestrado é mais. Eu tive essa sensação. O mestrado foi difícil. O doutorado você já sabe, você já tá com a casca, então você só vai. E muito do que eu plantei no mestrado, eu comecei a colher no doutorado. E continuei plantando, né, até o final. A primeira viagem foi para o Kansas, nos Estados Unidos, apresentar um trabalho. Tinha que fazer visto. De Selbach para o Kansas. Kansas. Estados Unidos. Mas nessa foi
a minha professora, eu e um colega. Uhum. Então, nós rachamos um Airbnb e fomos. Aí, tava tranquilo, porque ela conhecia, né? Minha professora já tinha viajado muito o mundo, então ela nos guiou. Fomos lá participar de uma conferência e apresentar o seu trabalho. E aí vem, né? Apresentar o trabalho em inglês, pra fora. Você precisa entender o sotaque dos outros e eles te entenderem. E aí começam as dificuldades. E olha que legal até mencionar. Por ser mulher, tem muito apoio. Principalmente na área de redes. Tem menos mulheres ainda, porque é uma área, ela é um pouco mais complexa. Então, são poucas as mulheres. E existem alguns... Dentro do congresso, tem, por exemplo, um painel que é só para mulheres. E nesses painéis, eles te dão grants, que são bolsas para essas viagens. Pô, que legal. E eu consegui 3 dessas. Porque daí, quando tinha um congresso para ir, eu já falava, não, eu vou tentar me inscrever, vou enviar um trabalho, eu apresento mais um e ainda consigo uma bolsa. E dava certo, né? Que legal. Graças a Deus deu certo 3 vezes. Aí, a primeira apresentação foi no Kansas. Depois, eu fui para Boston. Em Boston, foi uma experiência bem bacana. Eu fiquei 15 dias lá. Então, durante o doutorado, eu participei de um projeto de pesquisa junto com a Northeastern University. Então, eu tive que ficar lá por 15 dias para conseguir avançar com o professor. Fiquei numa casa, eu tive a experiência de morar com pessoas de fora daí. Eu fui morar com uma família que tinha um filho e eles alugavam o quarto. Porque eu queria pegar o estilo de vida, né? Conhecer. Participar do dia a dia mesmo, Participar. Né? Ali foi bem bacana, porque aí são 15 dias, não é uma viagem de 3, né? 4 dias. Então, você entra um pouco na cultura, não tanto, mas você pega o estilo de vida, a universidade, sensacional. Então, gigante, com braços robóticos, um monte de coisa de tecnologia que enche o olho. Fiquei lá por 15 dias, participei desse projeto e retornei. Depois veio, do nada, uma conferência para Abu Dhabi. Ô, louco! Abu Dhabi. Falei, tá, entendi. Ali ficou mais complicado, né? Porque é longe. Sim, imagina. E uma cultura totalmente diferente. Totalmente diferente. E ali a minha professora não foi. E aí você foi? Sozinha. Sozinha para Abu Dhabi. Minha mãe enlouqueceu. Andressa, não. Abu Dhabi é demais. Você nem sabe direito. Imagine, né? Falei, não, mãe, tudo se resolve. Comecei a entender melhor a cultura, porque para respeitar, né, a cultura deles é muito diferente. Peguei dicas com pessoas diferentes, me organizei, comecei a descobrir quem mais ia para essa conferência. Precisava achar alguém, né? Imagine. Aí, por sorte, tinha um colega, mas era de um outro laboratório, que iria também. Já peguei contato, trocamos, falei lá, a gente se encontra. Que cada um tinha já seu voo, tudo certo. E aí lá eu encontrei ele, então lá foi alguém que você tinha pelo menos, olha, tem, né? Caso acontecer. Eu sei que foram 26 horas, eu cheguei lá destruída, assim, exausta, porque foi muito tempo viajando. Sozinha, você tem que redobrar a sua atenção. Mulher, então você tem que ficar ali, né? Se alguma coisa acontecer, eu tô ligada. Então você chega num nível de exaustão gigante. Mas deu certo, não perdi mala, não aconteceu nada, consegui chegar até o hotel, peguei um hotel. Não consegui dar o troco direito logo que eu cheguei, porque eu não entendi o que eles falavam, um sotaque muito diferente, as placas, tudo na linguagem deles, muito diferente. Mas foi uma experiência sensacional. 4 dias lá, fui pro deserto, né? Entre conferência e tudo, vivenciei o mundo lá dos Emirados Árabes, até para você conhecer. Então, foi bem bacana. Só eles estranhavam, porque depois da minha apresentação, eu queria tomar uma cerveja. E não pode, mulher não pode beber lá. Eu falei, tá bom. Acho que ninguém pode beber lá, André. Não pode. Aí,
Não, vamos descobrir como tô. Nós tava tudo cansado, daí você faz amizade, né? Vai encontrando. Aí entra o espírito adolescente. Como é que faz pra E poder... agora? Aí nós descobrimos que dentro dos locais... Dos hotéis, né? Isso, você vai no restaurante do hotel, né? Aham. Então lá a gente conseguiu tomar uma cerveja, mas olhavam muito torto. Porque era eu, vários... Eram homens da área, né? Não é muito de ter mulheres. E eu tomando cerveja. Falei, olha, faz parte, né? Estou respeitando, mas, né, estava correto dentro do hotel. E depois, a última viagem foi para o Havaí. Ô, louco. Aham. Tecnologia nas ondas? Nas ondas. No vulcão e nas ondas. Tem um vulcão lá. Aí foi no Havaí. A gente foi apresentar um trabalho, um dos últimos ali do doutorado. Fui pra lá, fiquei uma semana, fui um pouco antes, encontrei umas brasileiras. Falei, não, vou conhecer, né? Havaí a gente não vai todo dia. Fui lá pra ficar um pouco antes, desbravei, encontrei 4 brasileiras lá. E aí depois participei da conferência, apresentei os trabalhos. E lá começou a surgir a conversa de um doutorado sanduíche no Canadá. E aí lá eu conversei com o professor, o Burak, pra gente começar essa parte de fazer uma pesquisa dentro do doutorado, que você chama, né, de doutorado sanduíche, que uma parte dele vai ser fora em outro programa. Então, são 4 anos, 1 ano dentro dos 4 é o teu doutorado fora, em uma universidade fora. E aí ali começaram essas conversas. Que deu certo, a gente fechou, combinamos de fazer o sanduíche com eles. Fiz o visto para o Canadá, tinha universidade, né, estava certo, mas aí veio a pandemia. Verdade, foi bem na pandemia. Foi bem na pandemia. Então, no início da pandemia, quando eu estava quase comprando passagem, eu ia viajar ali em maio. Mas a pandemia começou em março. Verdade. Né? Foi março que foi o auge. Isso, da quarentena, todo mundo vai para casa. Aí a gente falou, não, segura a passagem e vamos esperar melhorar. Mas, situação, levaram 2 anos. E aí eu fiz remotamente. Então, eu participei do laboratório deles, eu conheci colegas do mundo, né, que são várias pessoas, fiz as reuniões. E ao invés de ser 1 ano de doutorado de sanduíche, eu tive quase 2. Porque como era remoto, então o professor Burak ficou me auxiliando até quase eu entregar. Na verdade, foi. Até eu entregar o doutorado, apresentar a tese e defender, ele estava junto. Pô, que história, Andressa. Né? Menina... interior do Rio Grande do Sul, propriedade rural. Chega uma oportunidade de fazer um curso técnico, vai fazer um curso técnico, termina o curso técnico, vai buscar mais horizontes ainda no interior, mas já é 10 vezes mais, a gente está falando de 50 mil contra 5 mil, mas ainda é interior. Ainda é. Né? Se a gente for falar de Curitiba, 2 milhões de habitantes. Faz lá o tecnólogo, sai de lá e vem para Curitiba para fazer mestrado, doutorado, vai para Kansas, Boston, Abu Dhabi, Havaí, e de forma indireta, mas não acabou por aí, né? Um mestrado no Canadá. Né? Doutorado sanduíche no Canadá. É isso aí. Tudo escola pública. Tudo público, tudo sempre. Pública. Morando em situações simples, tendo que se virar, fazer tuas coisas, estudar. Sim. E se envolvendo muito, apoiando os colegas, participando dos grupos. Sim. E aí chega um chamado. Um chamado. E o chamado... E escutando a história agora, assim, pra mim as coisas precisam de sinais ou tem que fazer sentido. Parece que você foi preparada a tua vida toda pra estar nesse momento aqui junto com a gente agora. Eu tenho essa sensação, sabia? Hoje eu olho e eu falo assim, era pra ser assim. Não era pra acontecer de outro jeito, tudo se encaixou. Como se fosse preparado pra estar aqui. Estávamos eu e o Juliano, né, com a ideia da bicicletinha. Uma ideia, sonho. Um sonho. Só que esse sonho, para poder virar realidade, precisava de alguém. E esse alguém chegou. Como foi essa escolha? Como foi uma carreira consolidada já, né, com uma perspectiva acadêmica? Sim.
uma possibilidade de começar já no boom da informática, numa empresa maior, já na área de tecnologia, talvez até com ganho, já com toda essa experiência, um ganho super representativo, e você recebeu um chamado de muito que não era nada. Era. Sim, mexeu comigo na época. A gente tinha feito um trabalho primeiro, né? Sim. Com vocês. Assim, nós nos conhecemos, a gente não se conhecia. E aí teve o chamado. Na época eu fiquei dividida. Mas sabe quando falam pra você que lá no fundo você já sabe o seu caminho, a sua escolha, mas você tem medo de tomar a decisão? Não é medo, é mais um será? E se? Né? Mas no fundo eu sempre sabia. Eu já estava assim certo. É como você mencionou, parece que estava sendo preparado e o caminho estava ali. Era só você seguir. E eu tinha esse sentimento. Você lembra do dia do café lá? Qual? Foi O café que realmente, ó, agora... Ah, sim. Que foi feito realmente o chamado. A gente tinha saído de uma palestra lá no Barigui, não? Sim. Foi aquele dia. Foi o dia que a gente foi participar lá de um evento lá no Vale do Pinhão. Isso, do Vale do Pinhão. A gente foi parar pra tomar café e aí... E aí ele apertou as mãos e falou, agora é de verdade. A gente tem algo muito grande que hoje não é nada e a gente quer repartir esse sonho de forma igualitária, nós três, pra viver isso junto. É isso aí. E hoje sou muito grata. Falo diversas vezes pra vocês. Sou muito grata, muito feliz de ter embarcado nessa jornada. Não é fácil. Lá atrás eu sabia. Não foi uma decisão difícil, não. E eu sempre gostei de desafios. Sempre. Se você olhar, Andressa, não vai ser fácil, eu vou. A gente aprende. Tudo se aprende. Então, era um desafio legal. E eu tinha essa vontade de um lado, eu tinha uma área acadêmica muito bem estruturada, né? A área de pesquisa estava bem estruturada. Com 9 anos estudando, então, você já estava craque. Mas, por outro lado, eu tinha essa vontade, né? E daí vocês vieram conversar comigo, eu falei, cara, por que não? Né? Eu estou em Curitiba. Eu enxergava como uma ótima oportunidade. Eu ia aprender um monte, eu adoro aprender. Era um desafio gigante, ainda é, né? Mas tá reduzindo. Isso aumenta. Ai. Era um desafio gigante, parceiros excelentes. Nossa, com um know-how maravilhoso. Olhei, eu falei, quer saber? Eu não vou ter uma escola melhor do que aqui para aprender coisas novas. Que é o que eu falei, eu adoro aprender, né? E eu queria mudar um pouco de áreas. Então, não foi uma escolha difícil. E hoje eu fico feliz. Uma equipe de quantos trabalhando com você? Hoje, a gente está com... Bom, vamos contar todo mundo? Sim. Dá umas 8 pessoas, 9 pessoas. Inclusive o time do Lactec está conosco? Isso, contando Show. o Lactec. Dá umas 9 pessoas hoje ali, desenvolvendo a Easy 360. Que começamos lá atrás, né? Sim. Com a ideia, no papel, tinha o MVP. O MVP nos direcionou bastante, mas... Não é uma plataforma web, né? Era nosso Frankenstein, que a gente gosta de chamar, né? Mas começamos a desenhar como que a gente vai fazer isso, o que precisa ter, vamos montar o quebra-cabeça, né? Então, o que a gente precisa ter para atingir a Easy? E ali nós começamos. Fiz os tours com vocês lá no início. Então, lá no início, fui em todos os clientes, conhecer todo mundo, que foi muito legal. Porque daí você tem a visão. Conecta, né? Até para entender, né? Então, tá bom, eu preciso ter um consenso. O que vai ser o consenso? Eu participei de alguns consensos. Pra você entender a dinâmica, é importante no desenvolvimento de um produto. Sim. E montando o quebra-cabeça, olhamos e falamos, ok, agora a gente precisa de ajuda. Daí começaram a chegar as pessoas, né? Fomos montando a equipe e hoje estamos quase lançando. Hoje estamos quase lançando. Você vê, né? Em questão de um ano, sair do planejamento para um produto, né? É, isso aí. O produto está nascendo, a gente sabe que tem muita depuração, mas se não fosse assim, alguma coisa estava errada, o Murphy explica tudo isso, né? Então, está nascendo, a gente vai começar a usar na prática, esse produto vai amadurecer. E chegando nesse ponto do nosso bate-papo, Andressa, eu queria que você nos ajudasse a explicar, né? A gente vem conversando com várias pessoas ao longo de vários episódios, de como ajudar o pequeno e o médio industrial
a gerar mais valor na sua atividade. Uhum. E cada vez a gente consegue entender que a gente precisa trazer uma visão de fora para dentro. Então, o que nos diferencia das outras soluções? As outras soluções olham de dentro para fora. Isso. Então, olha para a sua cadeia de supply e tal, e aí, é isso aqui que a gente pode fazer, vamos vender isso aqui. Nós não. A gente olha de fora para dentro. Como que a tecnologia pode ajudar nesse processo de conectar a parte de comercial e a parte de operações? Vamos iniciar falando disso, olhando o nosso primeiro módulo, que eu acho que é legal, o que você fala, né? De olhar para fora e trazer para dentro. O primeiro módulo da Easy se chama mapeamento de mercado. Então, o que nós fizemos ali nesse mapeamento de mercado? Nós vamos analisar para onde que nós podemos ir, quais clientes que a gente pode tentar conquistar. Então, abrir o leque dentro da indústria. Eu acho que esse é um ponto importante, onde, aliado à tecnologia, o pequeno e médio ele consegue explorar novos campos, regiões geográficas, novos clientes que às vezes ele não sabia que poderia estar, né, atacando. Então, ali no primeiro módulo, você já consegue isso. Analisar novas oportunidades. Quando você puxa essas novas oportunidades, então dentro da Easy a gente faz todo o fluxo em todos os módulos, até conectar vendas e operações. Você vai para uma gestão do relacionamento, então, ok, encontrei novos leads, né, potenciais clientes. Vamos conversar. Então ali a gente já aplica, primeiro Cloud Computer, porque a nossa solução é tudo na nuvem. Sim. Nessa parte de análise de mercado já tem uma tecnologia de mineração de dados. Sim, né? Sim, importante falar também, Cris, bem pontuado. No mapeamento de mercado, a gente trata muito com tratamento de dados. Estruturação e Estruturação e tratamento de limpeza, você viu dados. só? Em toda a Easy, se você for analisar. Sim. Previsão de demanda, você está tratando dados. É base em estatística e histórico de vendas. Então, você tem uma grande quantidade de dados. Desestruturados, é um monte de dados aqui. Você vai organizar eles em caixinhas. Encontrar padrões, né? Encontrar similaridades para você ter uma previsão de demanda muito mais assertiva. E a mesma coisa na capacidade. Você tem toda a sua rotina de produção, mas como que você está produzindo, né? Como está o seu desempenho, se você não olhar os dados, se você não analisar. Então, nos módulos de mapeamento de mercado, previsão de demanda, a gente pega todo o histórico de clientes, histórico de vendas, cruza esses dados de uma forma inteligente, trata eles, então estrutura para você conseguir enxergar como que você está, para onde que você pode ir. E a mesma coisa, se nós formos falar mais de tecnologia, na capacidade. Você conecta a IoT para trazer dados das tuas máquinas, dados de produção, e você começa a saber como que você está produzindo. Então, a tecnologia ela é uma grande aliada do pequeno e médio, se for utilizada, né? Você consegue automatizar processos, você consegue ter visibilidade, porque você traz dados. Dados é rico, né? Você consegue obter informações, você consegue entender onde você está indo. E dentro da Easy, nós temos isso desde o primeiro módulo até o último módulo. Então, tratamento de dados, estruturação de dados, prever tendências, inteligência artificial. Algoritmo. Isso. Então, nós temos a IoT, inteligência artificial, para trazer uma previsão de demanda que você não precisa fazer. Teu algoritmo faz. E muitas vezes ele vai ser mais assertivo do que você. Porque um algoritmo de inteligência artificial, a gente fala que ele aprende. Então, quanto mais dados você trazer para ele, né? Você dá para ele como entrada, mais ele vai aprender. E mais assertivo vai ser a tua saída. Queria aproveitar e mandar um abraço lá pro time lá do Hub, né? Hub BI. O Hub BI do Senai, que tá nos apoiando aí, fazendo nossas POCs aí. Sensacional o resultado. Essa semana eles estão. O Hub BI está implementando um braço da inteligência artificial dentro da Easy, né? E é uma parceria sensacional. Então vamos lá. Mapeamos o mercado. Bom. A gente alimenta
Funil de vendas. Gestão de relacionamento. Não é qualquer CRM, é um CRM voltado para previsão de demanda. Verdade. Ele alimenta a tua rotina de venda e tua previsão da demanda. Exatamente. CRM conectado a... Nossa previsão da demanda. Como que é a nossa previsão de demanda? Em partes, vamos lá. A previsão da demanda, nós vamos ter a colaboração. Show. Então, nós vamos ter 3 diferentes especialistas da indústria fazendo a colaboração. Quem são esses especialistas? Planejamento, marketing, comercial. Cada um vai trazer seus insights. O que nós vamos ter no tempo? Então, daqui 6, 9 ou 12 meses. Qual é a nossa demanda em quantidade de produtos? Isso tudo confrontado com o retrovisor que é a estatística, Isso. que a IA está nos trazendo. Com o histórico e com a estatística. Para justamente detectar os outliers, né? Perfeito. Que é justamente aquela característica que às vezes a gente se defronta, né, na nossa realidade. Não dá para fazer previsão de demanda quando não é a produção para o estoque. Se for produção contra pedido ou projeto, não dá para fazer previsão. Mas a gente está provando que dá. Dá. A gente está fazendo isso. E funciona. Uhum. Então, na previsão da demanda, você discute produto, quantidade. E faz um consenso. Exato. Então, nesse consenso, nós reunimos diretor comercial, diretor de operação, financeiro e o planejamento que vai guiar a reunião, onde nós chegamos exatamente como o próprio nome diz, num consenso. Então, nos próximos meses, esse é o nosso sonho. Ou seja, nós temos essa quantidade de produtos conforme os grupos, as famílias de produto que nós vamos vender. Você sabe quais são os clientes, quais as oportunidades vieram da gestão de relacionamento lá do CRM. Então, você consegue fazer uma previsão da demanda. Mas daí, a gente vai para o 4º módulo. Eu tenho um sonho. Eu quero vender tantos produtos no tempo. Mas eu consigo fazer? Eu consigo produzir essa quantidade? Como que está a minha capacidade produtiva? E aí, conecta o 4º módulo. Que é a análise de capacidade. Trazendo a teoria das restrições, gargalos, recursos restritivos, etc. Perfeito. Mas isso já é logo em seguida a previsão de demanda? É junto, né? É junto. Tanto que quando você sai do consenso, você já vai analisar o dashboard de capacidade. Puxa, legal, porque isso normalmente quebra, né? Você sai com uma previsão de demanda, vou levar para o pessoal de operações calcular para ver se dá para fazer ou não, e já quebra ali um pouquinho, porque para voltar e trazer essa turma toda para discutir... Tudo de novo? Não. Tanto que é na mesma reunião, é na mesma dinâmica. Então, você analisamos um sonho, não olhamos as restrições. Agora, vamos olhar. Então, você já puxa o dashboard de capacidade, ele já é alimentado com a demanda que você acabou de consensar. E aí, você vai saber que você tem, às vezes, sei lá, vamos imaginar, você tem 1.500 horas de demanda, ou seja, você transforma para horas, com base, né, nas suas máquinas, pessoas, toda a sua configuração. Mas a sua capacidade é só de 1.300 horas. Opa! Como que a gente vai corrigir isso? Então, dentro da mesma dinâmica, tudo isso já é discutido. Vamos conseguir? Não vamos, já sabemos que não. O que nós vamos fazer? Vamos contratar mais pessoas? Opa, não, vamos comprar uma máquina, porque o gargalo está sendo em uma máquina específica. Ou não, muitas vezes, devido a fluxo de caixa, alguma outra questão financeira, vamos reduzir a demanda. E nessas horas, Andressa, na maioria das vezes, acontece tudo junto. Tudo junto. Falta e sobra. Às vezes você tem linhas produtivas que não conseguem atender a demanda e tem outras que estão extremamente ociosas, que você tem custo com ativo, pessoas, máquinas, só que a empresa não está preparada ou não está olhando aquilo ali como uma oportunidade, que é uma capacidade ociosa. E a Easy, ela mostra isso, ó, aqui está faltando, mas aqui está sobrando. É isso. O que a gente vai fazer para poder aumentar mais vendas aqui e aonde a gente tem vendas e não tem recurso, como que a gente pode ampliar a nossa capacidade produtiva? Sim. Uma coisa que a gente discute muito em fazer, em melhorar, né, as vendas, é a própria Easy com inteligência artificial conseguir indicar... se tiver que tomar uma decisão, né? Isso, foi nessa linha de pensamento. Indicar quais produtos... talvez tenha um produto ali que tem, não sei, uma margem menor, alguma coisa nessa linha.
Ao invés de você fazer uma certa quantidade dele, faz menos e faz de um outro, que é um produto que vocês vendem bem, que você sempre está vendendo todo mês, eu preciso ter ele. Então, nós queremos aliar a inteligência artificial para auxiliar, né? A gente já vem tratando isso para auxiliar nessa tomada de decisão da capacidade, porque ela é difícil, bem como você falou. Às vezes você tem uma máquina que está ok, são várias situações São ali. várias combinações possíveis. Isso. Então, como que você vai organizar da melhor forma, né? Então, por isso de trazer a inteligência artificial para auxiliar. Mas no final, tem que também ser uma decisão de olhar o todo e saber qual que é o melhor caminho. Para chegar no último módulo, que é a hora da verdade. A hora da verdade, a rotina, né? Nosso módulo gestão da rotina, que ele se divide. Nós temos 2 submódulos. Então, a gestão da rotina de produção e a gestão da rotina de vendas. Ou seja, toda semana ou todo dia, você vai olhar a gestão da rotina de produção para saber como que você está. Estamos produzindo, tem algumas máquinas parando, tem defeito, não tem. O estoque, como é que tá? O meu estoque atual, ele tá como, né? Tá dentro dos limites. Isso. E tanto que dentro da Easy, é legal falar que nós temos a orientação de estoque. Então, com base em estatística do histórico de vendas, a gente aponta, olha, mais ou menos é legal você ter essa orientação aqui de estoque, tem casa tanto para cada produto. Então, ali nesse dashboard da rotina de vendas, você consegue saber, meu estoque tá maior, tá menor, tá ok, não eu tenho que correr porque eu estou com pouco estoque. Então, você consegue bater o olho todos os dias para saber se você está tranquilo ou não. E no dashboard de vendas, no Sales Review, você vai olhar semanal. Qual que é a minha meta? Cadência de vendas. Isso aí, cadência de vendas. Então, qual é a meta do mês? Qual que é o nosso orçamento? E como que eu estou em direção ao orçamento? Como que está minha carteira boa de clientes? A disponibilidade de produtos. Como está a disponibilidade de produto? O que a gente consensou na demanda? Sim. A gente traz lá nessas discussões para saber se nós estamos seguindo aquilo que a gente acordou ou estamos saindo do plano. O que eu já faturei, o que eu não faturei, para onde que eu vou correr. Então, tudo isso é discutido semanal na rotina de vendas. E no de produção, você acaba olhando todo dia, né? Porque tem o hora a hora. O que é o hora a hora? Dentro da Easy, nós temos um dashboard que se chama lançamento hora a hora. Então, dentro desse dashboard, nós conseguimos lançar como que está a tua produção. Então, associado a uma máquina, uma atividade, um produto, quantos que você está fazendo dentro de um tempo de produção? Eu estou fazendo 20 canecas dentro de, sei lá, 1 hora. Então, você consegue ter essas informações. E quando você alimenta esse dashboard, naturalmente, quando você olhar a rotina de produção, você vai saber, de um jeito resumido, se você está com um desempenho bom, de um jeito simples, de um jeito easy. Você consegue saber se está conseguindo produzir ou não. Eu estou tendo muito refúgio. Sim. Muita peça ruim. Por quê? Então, você já consegue entender e corrigir os problemas. Corrigir problemas. Acho que agora, já indo para a finaleira, já passou. Você viu só? Acho que um grande propósito nosso é inverter um pouco a lógica de apagar incêndios. Né? Se planejar. E tentar... a gente sabe que problemas existem, eles acontecem. Seria até inocente da nossa parte não acreditar que a gente vai evitar que essas empresas tenham problemas. Elas vão ter problemas. Mas se a gente trabalha com planejamento, com visibilidade, com controle, pelo menos 80% tem que andar de maneira simples, de maneira natural. E aí 20% a gente dedica energia. Agora não pode, a todo instante a gente, né? Exato. Que é o que a gente vê nas empresas. Elas não têm tempo de planejar, não tem tempo, porque elas estão apagando incêndio todos os dias. E é bem o que você falou, Cris, é o que a gente enxerga muito, né? Você vai visitar uma indústria né, em diversas, é a correria. É a correria do apagar incêndio. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu preciso resolver. E quando você chega com uma ideia de trazer um planejamento, às vezes você entende que não vai ter como, porque eu apago tanto incêndio, como que eu vou conseguir aplicar algo para me planejar? Só que aí vem da questão de entender que se você planejar,
você não vai estar apagando incêndio. Não tanto, né? Não tanto quanto você estava. Então, se você se planejar, se você olhar os seus dados históricos, tem uma orientação, planeje, né? Chegue num consenso onde todo mundo segue através do mesmo sonho. E não cada um indo atrás de uma coisa separada, você não vai apagar tanto fogo. Então, fica mais simples, né? Consensar. Consensar, é isso aí. Torna as coisas easy. Pessoal, isso aí. Andressa. Ai, que legal. Estamos chegando ao final desse episódio com a Andressa. Andressa, em primeiro lugar, muito obrigado de dividir esse sonho junto com a gente. História de vida linda, maravilhosa da Izzy. Manda um beijo pro pai e pra mãe lá. Beijo, pai, beijo, mãe, o Pedro, a Jussara. Obrigada por tudo. História linda, maravilhosa. A gente tem o prazer de ter você junto com a gente. Pessoal, aqui, ó, sigam nós aqui no nosso site www.hk360.com.br. Sigam nós em nossas redes, tanto no LinkedIn quanto também no Instagram. E parece que a Andressa está fazendo um novo projeto aí de dancinhas no TikTok. Então, fiquem esperto que coisas novas aparecerão. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Izzy360. Todas as informações estão aqui embaixo, ó, na descrição. Até o próximo vídeo.